Boa tarde a todos e a todas. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. 86. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une meu coração ao temor do teu nome. Louvai-te-ei, Senhor meu Deus, de todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Solicito agora que a senhora faça a leitura do expediente. Sessão do dia 7 de 11 de 2023, expediente. Indicações números 514 e 515, /2023, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes. Indicação 516, /2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Requerimento 689, /2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Requerimentos números 690, 691 e 692, /2023, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mandardo. Requerimento 693, /2023, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Terminado expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso desse espaço conforme solicitação do vereador Márcio Darós da Luz, profissionais que trabalham no NUPSE, que decorrerão sobre os serviços prestados e farão uso desse espaço. A senhora Graziela de Boita Gregório, enfermeira. Carla Lidiane Lopes dos Santos Goulart, enfermeira. E Deise Espíndola da Silva Ramos, enfermeira. Dessa forma, convido-as para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Gostaria de convidar o vereador, então, proponente dessa tribuna livre, vereador Márcio Darós, para que dê as boas-vindas às nossas convidadas. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores da mesa, colegas vereadores e vereadores e ao público que nos assiste. Antes de dar as boas-vindas às meninas aqui, eu quero deixar registrado aqui os parabéns. Hoje vai para o meu filho Luca, que está em casa acompanhando e cobrando. Papai, manda os parabéns para o Luquinho, que está fazendo 7 anos hoje. Filho, papai te ama. Então, agora sim, vou desejar umas boas-vindas para vocês. A Grazi, que é a coordenadora do núcleo das práticas integrativas complementares de saúde. E cumprimentar também a Carla, enfermeira, e a Deise, que é técnica de enfermagem e enfermeira também. Então, meninas, sejam bem-vindas e fiquem à vontade. Vocês estão com a palavra, o nosso tempo está lá, 29 minutos, para que vocês disponham, então. Fique à vontade, quem quiser começar, pode ficar à vontade. Certo, então. Boa tarde, gente. Então, nós viemos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, né, o NUPIX, que hoje funciona no Complexo Santo Agostinho, está lá desde dezembro de 2022. A ideia de trazer essa apresentação, né, é falar um pouquinho como está funcionando as práticas do município. Elas já funcionam desde 2020, 2021 e aberto à população desde 2022. Então, eu gostaria de apresentar, né, a nossa equipe. A gente tem, então, a Carla e a Deise, que estão aqui agora, né? Carla, enfermeira, a Deise, técnica de enfermagem e terapeuta integrativa. Ainda temos a doutora Ana e o doutor José, que são nossos médicos, que são acupunturistas, né? E temos também alguns voluntários que trabalham com a gente, que são a Aline Dias, a Clau Parrigui, Sayonara Rocha e Juliana Bristotti. São voluntárias que trabalham conosco, né? Então, o que é o... Pode passar os slides, obrigada. O que é, então, o NUPIX, né? É um espaço de atendimento que visa a integralidade do ser, né, das pessoas que a gente atende, atuando como complemento da medicina alopática, mas também, em alguns casos, como forma principal de atendimento das pessoas.
A ideia disso, a ideia desse programa, desse projeto, é melhorar a qualidade de vida das pessoas que nós atendemos, né? As PICs, elas já são regulamentadas no SUS desde 2006, e elas são um total de 29. Nós não temos todas no município ainda estamos, né, em implantação nessa forma de atendimento, né? Mas hoje a gente tem no município disponíveis as bioenergéticas, né, a MTC, que é a medicina tradicional chinesa, que aporta acupuntura, ventosa, moxa e auriculoterapia. A gente tem hipnoterapia, dança circular, a meditação, o reiki, aromaterapia, cromoterapia, geoterapia, massoterapia, terapia de florais e constelação familiar. Todas essas técnicas pelo SUS, elas são regulamentadas pelo SUS, né? E funcionam, então, como eu falei, para a população desde junho do ano passado. A gente atende pacientes com ansiedade, depressão, dores crônicas, insônia, sofrimento, traumas emocionais, estresse laboral, diabetes, hipertensão. Qualquer caso pode ser encaminhado para a gente faz uma anamnese inicial, avalia cada caso, e aí define o que vai ser feito e proposto de tratamento para essa pessoa, né? Vocês podem perguntar se quiserem, tá, gente? Tá, presidente, eles podem perguntar. Tá, é porque eu falo muito, daí eu falo demais, às vezes eu passo um pouquinho do meu limite de conversar. Como é que são os encaminhamentos, então, hoje, para as práticas integrativas, né? Todos eles são feitos via prontuário eletrônico, então é a unidade de saúde quem encaminha. A unidade de saúde, o CAPES, programas da rede, né, que podem encaminhar para o NUPIX. E hoje a gente tem duas formas de acesso. A gente tem a forma de acesso para as práticas integrativas e a gente tem uma segunda forma de acesso que seria apenas para a acupuntura. No momento, ainda funciona dessa forma. A nossa proposta, a nossa meta, né, na reformulação que a gente está fazendo do programa, é ter uma fila única e a gente poder triar quem é o quê. Ainda não conseguimos isso, mas, né, eu tenho esperança que a gente vai conseguir galgar alguns passos a partir de hoje, assim, nesse sentido, né? Então, ela é encaminhada via CELC, o paciente é chamado pelo próprio programa, assim que liberam vagas na agenda, né? Nós somos apenas 3 profissionais com as nossas voluntárias, mas ainda assim a gente tem uma demanda de volume alto, então às vezes demora um pouco, né? E a gente vai chamando de acordo com a liberação da agenda, e como eu falei antes, a gente faz uma anamnese inicial, e após a anamnese a gente define o que vai ser feito com esse paciente. A gente tem uma média de atendimentos, pode passar, por favor. A gente tem uma média, a gente fez o levantamento desses dados, né, através do portal eletrônico de atendimentos realizados pelo NUPIX de janeiro até agosto, né? Então a gente iniciou ali no começo do ano, que é verão, um pouquinho mais devagar, né, 264 atendimentos. Normalmente diminui esses atendimentos mesmo na rede de atenção à saúde, né? E ele foi aumentando, né, de acordo com os meses passando, com alguma diminuição um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas a gente atende, em média, então, cerca de 300 pessoas por mês, meses mais, meses menos, né? E a gente tem uma diferenciação, porque cada atendimento que a gente tem uma média maior de procedimentos realizados. Porque, às vezes, o mesmo paciente chega, ele vai receber a auriculoterapia, vai passar por uma sessão de meditação, ou vai fazer uma aplicação de reiki, ou vai fazer uma massoterapia. Então, às vezes, no mesmo paciente, tu faz mais de uma técnica, né? Então, por isso que o volume de procedimento é um pouco maior do que a gente tem de atendimentos das pessoas que passam pelo serviço. A gente só montou um gráficozinho de orientação de como funciona, né? Então, a gente também estabeleceu, a partir de março, os grupos? Março, né? A partir de março, a gente iniciou... Não, foi antes, mas tá. A gente iniciou este ano, então, os grupos, né? Então, a gente tem grupos terapêuticos todos os dias à tarde. Então, a gente tem grupo na segunda, a gente tem um grupo de dor, que é o grupo alívio. Na terça-feira, a gente tem grupo pela manhã e à tarde. Na quarta-feira, manhã e à tarde, a gente está aberto para ir às unidades de saúde, né? Na quinta-feira à tarde e sexta-feira à tarde também. Então, a gente tem atendido muita demanda em grupo, né? E a gente percebe uma melhora significativa quando o atendimento ele é feito em grupo, melhor do que quando ele é feito individual, porque daí tem o coletivo, tem a construção, né? Tem a construção do vínculo com aquela equipe também. Então, a gente percebeu uma melhora bem acentuada, que a gente vai depois ver em alguns gráficos que a gente criou, para vocês avaliarem como que é esse processo nos grupos, né? Então, as atividades de grupo que a gente tem hoje, a gente tem
Pode passar, por favor. A gente tem, então, próximo, por favor. Isso. A gente, então, tem o grupo Olhar com Amor, é o grupo que a gente faz na quarta-feira pela manhã. Esse grupo é feito com as mães das crianças que estão em acompanhamento na neurofisiopediatria. Então, enquanto as crianças estão com as físios em atendimento, nós atendemos as mães no NUPIX, porque a gente entende que essas mães elas têm uma sobrecarga muito grande, e aí uma forma de auxiliá-las, né, a ficar um pouco melhor é esse momento, que são ali uma horinha conosco, mas que elas recebem o reiki, recebem a auriculoterapia, fazem uma meditação, tem um tempo para que elas olhem para elas também, né? Nós temos o grupo Amor e Cura, que é o grupo de meditação e reiki. Esse grupo é um grupo aberto à comunidade, e a única restrição que a gente tem hoje é a sala, ela é uma sala pequena, então a gente acaba tendo que confirmar no dia quem pode participar, mas é um grupo aberto à comunidade, né? Ele acontece na sexta-feira à tarde. É um grupo que esse a gente já faz há mais tempo, a gente faz desde dezembro este grupo, a gente começou antes, começou com os profissionais primeiro, depois abriu para as pessoas que a gente atendia, né? E é um grupo bem concorrido, assim, a gente quase nunca tem vaga sobrando, a galera gosta bastante desse grupo. A gente iniciou faz 2 meses o TEARD-GE, é um grupo apenas para mulheres. A ideia deste grupo é reforçar a figura feminina no sentido de autocuidado, de entendimento do seu poder enquanto pessoa, né? Trabalha as relações abusivas, a gente trabalha essa questão mesmo do empoderamento feminino e deste olhar para a mulher que é cíclica, que tem fases e que precisa de um olhar diferenciado no seu cuidado, no seu atendimento, né? A gente tem o grupo Inspira. Pode passar, por favor? O grupo Inspira é o grupo que a gente trouxe os gráficos, depois a gente vai mostrar para vocês. O grupo Inspira, ele trabalha com pacientes que foram encaminhados ao programa por quadros ansiosos. Então, os pacientes que possuem um encaminhamento por ansiedade, a gente coloca eles neste grupo, a gente trabalha com eles neste grupo, né? E a gente faz uma avaliação inicial, aplicamos um questionário, um inventário de ansiedade de Beck, que é auto-aplicável, porque eu não tenho um psicólogo no programa, então não posso fazer um mais aprimorado. Então, a gente usa o de Beck, que é auto-aplicável, né, para nos dar um score do nível de ansiedade que essas pessoas estão. Aplicamos esse questionário, eles passam por mais 7 sessões de atendimento conosco, que envolve meditação, envolve a auriculoterapia, a conversa com o psicólogo, nutricionista, educador físico, técnicas de respiração, e aí no 8º encontro a gente reaplica o teste para avaliar o quanto diminuiu o quadro ansioso dessas pessoas. Daí a gente vai depois, vocês vão ver os gráficos de como fica lindinho depois do grupo a diminuição do padrão ansioso. Nós temos também o grupo A Vida Continua, é um grupo que foi pensado em parceria com a fisioterapia, né? É um grupo que atende pacientes que tiveram um quadro de AVC, e que fizeram a fisioadaptação e já receberam alta da físio, e aí eles ficam com a gente por mais um tempo no grupo também. Então, esse grupo acontece terça-feira de manhã e trabalha com esses pacientes mais crônicos, né? E a gente tem o grupo Alívio, que a fotinho sumiu, mas o grupo Alívio ele é feito com os pacientes de dor crônica. Então, os pacientes que têm dor crônica, eles são chamados também neste grupo, também é em parceria com a fisioterapia, este grupo, né? Então, a físio vai até a UNUPIX, ela faz a parte de físio, de atividade de alongamento, aulas de pilates, a parte muscular, né? E a gente aplica no final do grupo também a auriculoterapia. São grupos que funcionam todos os dias, desde março, né? A gente está na 4ª edição já do Inspira, começou hoje, a 4ª edição do Inspira, o 4º grupo. A gente já está na 5ª do Alívio, né? E a Vida Continua, a gente vai deixando, porque são pacientes que são crônicos, né, que é um grupo que vai se perdurar por mais tempo, assim, não tem um prazo para acabar, na verdade, né? Então, como eu tinha falado, a gente tem alguns dados do grupo Inspira, são 21 perguntas que esse questionário nos dá, que é o de ansiedade de Beck. A gente não elencou todos, elencamos aqueles que foram, né, mais impactantes para a gente, assim, e será para vocês também, para falar um pouquinho, então, sobre a melhora dos padrões ansiosos das pessoas que nós atendemos, né? Então, a pergunta número 4, ela avaliava a incapacidade das pessoas que estavam no grupo de relaxar. Quando as pessoas chegavam ao grupo, elas tinham uma dificuldade de relaxar de 44%.
Quando elas concluíam um grupo, essa dificuldade passava para 21%. Então, uma diminuição importante nessa questão de não conseguir relaxar, né? E aí a gente percebe que todos os outros mudam também, né? A gente não conseguiu escolher vou pedir desculpa antecipada. Não conseguimos escolher as cores dos gráficos, daí a ordem ficou trocada, né? O mais grave ficou como verde e o menos ficou como vermelho. Daí a gente dá um choque quando a gente vai ler, parece que está ao contrário, mas o mais grave é o verde e o levemente grave é o vermelho. Aí a gente tem um segundo dado, né, que é o medo de que o pior aconteça, e aí levando em consideração o medo de que o pior aconteça consigo ou com as pessoas que ama, né, é o nosso critério de avaliação. A gente percebe ali que a gente tinha gravemente, eu enxergo muito mal daqui, mas o gravemente também diminuiu, e a gente tinha uma porcentagem pequena do não ter medo, né? A porcentagem do não mudou para 26%. Então, hoje, 26% das pessoas não têm mais medo de que o pior aconteça, que é um padrão ansioso, né, de pensar no futuro, de projetar a morte do outro, né? Então, diminuiu bastante esse padrão. A gente também tem... pode passar, por favor? O nervoso, né? Estar muito nervoso. A gente percebe uma melhora importante. No primeiro gráfico, nem aparece o não, por exemplo, e no segundo gráfico já parece que a pessoa não está ficando mais tão nervosa, né? Então, uma melhora significativa na redução do padrão ansioso em relação ao medo. A gente também tem a sensação de sufocação, desculpa, gente, engasguei aqui. Também com uma diminuição importante, né? A gente percebe que diminuiu bastante ali o valor do gravemente, que é o verde, né? E aumentou, no segundo, aumentou bastante levemente. Então, diminuiu tanto o grave como o moderado e aumentou levemente. Então, são resultados que nos deixam muito contentes, assim, né, de ver que esse processo faz com que as pessoas consigam diminuir o padrão ansioso. O outro questionário fala sobre a questão do medo de perder o controle. Também diminuição importante. A gente percebe que o gravemente diminui, o levemente aumenta e o não também aumenta. Então, a gente tem dados importantes de melhora nesse padrão também, né? O outro item é o medo de morrer, né, que também era muito, muito alto. Então, a gente percebe que... Pode passar, por favor? No medo de morrer, por exemplo, a gente não tem mais o moderadamente. A gente tem o grave e o levemente. O não tenho medo aumentou bastante, né? Diminuiu bastante em consideração ao primeiro gráfico. E o assustado, que é o próximo gráfico, também, por favor, o assustado, diminuiu bastante. Então, se a gente perceber, os que não ficavam assustados, né, eram 24%, e agora os que não ficam são 47%. Então, diminuiu bastante esse padrão de ansiedade que se tinha desses pacientes que passaram pela gente. Foram 40 pacientes atendidos, né, porque a gente faz grupo com poucas pessoas, porque a sala não é muito grande, e desses 40 a gente vê já uma diminuição importante em relação a isso, né? E aí o próximo grupo que a gente tem é o grupo de alívio, né? O grupo alívio, que é o de dor. E aí a gente tem ali o gráfico do grupo alívio. A gente usou como forma de avaliação o EVA, né, que é a escala analógica de dor, com as carinhas de 0 a 1, 0 sem dor, 1 a 3, dor leve, 4 a 6, dor moderada, 7 a 9, dor intensa, e 10, dor insuportável. E aí a gente tinha dor intensa, 71%, insuportável, 28%, antes do grupo. Depois do grupo, a gente tem 83% dor moderada, que a gente, né, dor moderada, e 16% de dor leve. Então, a diminuição extremamente importante nesse padrão dos grupos que a gente tem feito, né? Esses são os grupos que a gente tem feito. A gente tem alguns planejamentos para o próximo ano, né? A ideia é que a gente consiga ampliar cada vez mais as ações do NUPIX na rede. A gente pensa em que cada distrito tenha uma equipe específica para trabalhar com as práticas integrativas, que são extremamente importantes, né? E a gente consegue perceber, a longo prazo, né? A longo prazo, a gente espera uma diminuição importante na questão das consultas médicas, né? Por dor, por exemplo, e no uso de medicação para dor, para ansiedade, né? A longo prazo. Isso não será uma coisa breve, porque a gente tem que ainda sensibilizar a rede,
os pacientes. É um processo que é um processo de longo prazo. Mas a nossa meta é que a gente consiga, daqui a alguns anos, vislumbrar, né, ter essa possibilidade de termos essa diminuição importante em atendimentos médicos e na questão da medicação. Então, como metas, a gente tem a ampliação da rede de cuidados, né, para todos os distritos, a formação de outros profissionais, porque hoje na rede a gente tem poucas pessoas formadas que trabalham com as praças integrativas, né, intensificar atendimentos que já estão acontecendo e expandir para outros distritos também a questão das praças integrativas. Nós temos diversos sonhos, né? Sonhamos alto, inclusive, somos mulheres que sonhamos alto. E então a gente tem a expectativa de que as coisas, a partir de hoje, a gente consiga ter um pouquinho mais de possibilidade, né, do que a gente quer fazer seja feito de fato, assim, né? E era isso, gente, assim, como mensagem final, né, se você quer ir rápido, vá sozinho, se quer ir longe, vá acompanhado. E aí a nossa ideia de equipe, nós somos uma equipe bastante coesa, apesar de pequena, muito coesa, e com os mesmos objetivos e o mesmo foco, que é fazer com que as pessoas acessem cada vez mais as PICs no SUS, né, e possam melhorar sua qualidade de vida cada vez mais. Obrigada pela atenção de vocês. Nós ainda temos 11 minutos. Tem perguntas, eu estou aqui disponível. Se tiver algum vereador que gostaria de se manifestar, o espaço está aberto. Com a palavra, o vereador Márcio Darós da Luz. Senhor presidente, quero só questionar, fazer uma pergunta para que as meninas deixem esclarecido aqui, de como a secretaria ela pode estar melhorando essa questão da conscientização lá nos postos de saúde. Eu sei que tem alguns médicos que às vezes acabam sendo um pouco mais resistentes. Os médicos hoje com formações mais novas já têm uma outra visão, mas que passe um pouquinho sobre essa questão aí de como a gente pode também estar contribuindo nessa questão ali nos postos de saúde, nessa conscientização. Eu sei que o secretário Acélia, a gente vem conversando muito com ele sobre esse assunto, a gente vê a importância pela diminuição da quantidade de medicamentos que as pessoas estão, e muitos até se automedicando também, e a gente vê a importância disso e dando uma qualidade de vida melhor, mas a gente quer contribuir mais ainda, então, divulgando essas práticas que bem poucas pessoas até conhecem, porque o próprio posto de saúde acaba não divulgando muito essas opções e essas práticas que a gente tem. E se desse para que vocês já contaram uma questão para mim lá e eu fiquei bem interessado, e eu tenho certeza que várias pessoas, da questão da prática das mulheres que optaram para pôr o DIU e com o tratamento que acabaram não precisando nem de anestesia. Queria até que contasse só para mais ou menos o povo entender assim, o poder que tem essas práticas. Muito obrigado. Então, em relação à questão do conhecimento do NUPIX e dos encaminhamentos pela unidade de saúde, o que a gente tem feito? A gente tem ido nas reuniões de equipes de algumas unidades que nos chamam para alguma prática, né, para fazer uma estação com a equipe, e já aproveita o momento para vender o nosso peixe, né, para falar o que é o NUPIX, como é que funciona, como que encaminha. A gente faz uma espécie de matriciamento nesse sentido. Assim, a nossa ideia é, para o próximo ano, conseguir incorporar como prática o matriciamento, e nas unidades todas, para falar sobre o serviço do NUPIX, como que funciona, né? Em relação à questão da... Tu queres falar, Carla? A Carla fala, porque ela que fez a experiência como saúde da mulher, acho que é melhor que ela fale do que eu, né? Então, boa tarde a todos. Gostaria de compartilhar, então, a minha experiência foi com as mulheres que colocam um DIU de cobre, né? E a gente sabe, mulher, principalmente as mulheres e quem tem esposas também, ou filhas, a prática ela dói bastante, né? Na hora de inserir ali o DIU, é bastante dolorido. E aí, numa parceria com duas médicas lá no Saúde da Mulher, que também fica lá no Complexo Santo Agostinho, eu disse assim, olha, eu posso estar contribuindo não só para ajudar na abertura dos materiais, mas eu vou fazer uma atividade com aromoterapia, né, que são óleos, né, os aromas, né, e com as aurículas. Tudo bem, foi sensacional.
Foi emocionante, foi uma experiência muito legal. A gente faz um relaxamento no começo, né? Quando a paciente entra no consultório, a gente faz o relaxamento, a gente usa o óleo, né, de lavanda, que é o mais acessível até para que essas pessoas depois gostariam de comprar, talvez gostarem, né? Usa o óleo de lavanda, a paciente fica bem calma, consegue fazer o procedimento sem anestesia, sem dor. E aí, no final, a gente finalizava com a aurículo uns pontos para evitar o sangramento pós-DIU, que a gente sabe que o DIU ele sangra muito, né? Para as mulheres aí que têm... A menstruação já é bastante, às vezes, o sangramento, e aí o DIU é bastante também. E a redução da cólica. Até tem uma pessoa que vai fazer depois um projeto de pesquisa com relação a isso. Acho que é isso. Mas não esquecendo, que eu gosto muito de falar, que falei aquele dia para o vereador, das pacientes com fibromialgia. Essas são as pacientes que dão uma lição na gente. Cada atendimento é único, cada história é única e emocionante. Eu acho que, às vezes, quando a gente está lá na frente, lá eu trabalhei em unidade de saúde, que o paciente está lá brigando, discutindo, que quer um remédio, a gente não sabe a história dessa pessoa. Só no momento que ela entra no consultório e ela começa a te contar, desde lá do começo até o dia ali, que ela chega ali, que alguém parou para escutar ela, é que a gente vê por que essa pessoa tem tanta dor. Às vezes não é uma dor física, como eu falei para o vereador aquele dia, é uma dor da alma. Né? E tratar essas pessoas, ouvir elas, é um aprendizado eterno. Assim. Acho que era isso, né? Escrito, então, o vereador Júlio Kamiski. Está cedendo o seu tempo também. Muito boa tarde, senhor presidente, demais membros que compõem a mesa, vereadoras, vereadores, e um prazer muito grande recebê-las nessa casa. Claro, a gente tem sempre a preocupação por estar lidando com pessoas, lidando com saúde, trabalhos de prevenções, trabalhos de acompanhamento, enfim, é um trabalho que exige bastante, né? E a minha preocupação são duas situações. Falamos muito das questões de psicólogos que estão ausentes nas redes, a falta de psicólogos, cada vez mais as pessoas buscando tratamentos psicológicos e tal. Isso é feito algum trabalho direcionado pela equipe de vocês, nesse sentido, seja através de grupos ou não? Gostaria de saber. Um detalhe importante também que eu considero, vocês têm um atendimento em média de 300 pessoas mês. Por exemplo, faz trabalhos de ozonoterapia, de quiropraxia, enfim, aquele rol todo que existe nas atividades complementares, que não são poucos, né? Eu enumerei alguns aqui, não precisa ficar citando-os, né? Mas todo esse trabalho é realizado até porque todo esse rol de atividades complementares é bastante grande, segundo as leis federais, as portarias da Anvisa, etc., etc., do Ministério da Saúde, perdão, né? Que é muito intenso. E os profissionais que atuam, são todos eles com curso superior, ou são apenas formados através de cursos? Esses profissionais que atuam lá, eu gostaria de saber um pouco sobre isso também. Essa questão dos protocolos envolvendo especialmente as pessoas que necessitam de tratamento com psicólogos, etc. Se vocês puderem fazer um parâmetro para mim disso, eu agradeço. Muito obrigado. Então, em relação a psicólogos, a gente não tem nenhum na equipe do NUPIX especificamente. Mas nos grupos a gente trabalha bastante a questão de gerenciamento de emoções. Então, a gente não trabalha a terapia em si, porque não somos psicólogos, né? Mas trabalhamos com algumas causas que trazem algum transtorno para esse paciente que chega até a gente. A gente trabalha muito a questão emocional, não com o foco na terapia do psicólogo, mas na terapia integrativa. A gente trabalha a questão emocional. Todas nós trabalhamos, na verdade, né, com os pacientes a questão emocional. Casos mais graves, que a gente entende que precisaria de um outro suporte, a gente encaminha ou para o psicólogo, e em alguns casos, inclusive, para os CAPs, quando a gente vê que precisa de mais do que só o psicólogo. Então, a gente acaba encaminhando também para outros serviços da rede, assim, né? É bem comum, inclusive, a gente encaminhar alguns casos mais graves. Eu estava atendendo recentemente uma paciente com ideação suicida importante,
E aí a gente fez uma articulação em parceria com o CAPS 2, ela foi atendida, melhorou o padrão. Então, a gente articula bastante com a rede a questão do atendimento no coletivo, assim, né? Nós três que trabalhamos no NUPIX somos todas nível superior, né? A Deise, terapeuta integrativa, formada para isso, né? A Carla e eu, enfermeiras, com cursos de aperfeiçoamento de pós-graduação. Inclusive, nós fazemos hoje uma pós de acupuntura na Unesc, né? Fora o que a gente atende outros cursos. Mas as PICs, elas não requerem necessariamente nível superior, elas requerem essas formações livres, né? Então, a cada quantidade de formação, tu tem uma denominação de terapeuta, no caso, né? É claro que a gente prioriza as terapias que são, os cursos que são reconhecidos, né? Então a gente pede, inclusive para os voluntários que vêm seus certificados, para a gente avaliar de onde que está vindo, quem que são as pessoas que estão vindo, né? Porque a gente tem bastante cuidado com isso. Nosso foco, a gente falou antes que era ampliar, mas a gente quer ampliar com qualidade. A gente não quer perder a qualidade que hoje o NUPIX tem de atendimento. Então, a ideia é de ampliação sempre, mas sempre prezando pela qualidade do atendimento, muito mais do que pela quantidade. Porque também não adianta eu socar um monte de atendimento e também não ter o efeito que a gente espera. Então, né, nosso foco sempre será a qualidade do atendimento das pessoas que a gente atende. Tinha alguma outra? Acho que não eram essas. Aí as práticas, né? Não temos todas no município ainda, porque oficialmente o NUPIX é composto por nós três e os médicos, então não deu, não dá. São 29, né? Então hoje a gente tem, né, muita coisa. A ideia é que a gente possibilite que outros servidores, a gente, né, opta sempre pelos efetivos, porque daí a gente sabe que continuam, né? Porque a gente, infelizmente, tem muita questão de gente que faz a formação, daí troca, daí a gente perde profissional. Que foi o que aconteceu antes. A gente teve muitos profissionais que eram contratados, que foram demitidos, e a gente perdeu esses profissionais e perdeu essas práticas, né? Então, a gente prioriza os efetivos, nós três somos efetivos do município, os 2 médicos também são efetivos do município, e aí a gente prioriza esses para a formação. E a meta para o próximo ano também é essa, é ampliar este rol de práticas, né? E que mais profissionais se capacitem também para que a gente possa ampliar cada vez mais e, quem sabe, um dia alcançar as 29 que hoje o Ministério nos permite ter, né? Nós ainda temos 6 minutos e 50, não temos mais nenhum vereador inscrito, então vocês estão com a palavra para as considerações finais e mais alguma colocação que vocês queiram fazer. Certo, vamos lá então, né? Vou começar, depois vocês... a gente ficou bem contente em poder vir aqui para falar um pouquinho sobre as práticas, né? Porque, como o vereador falou, se nem os médicos das unidades de saúde sabem como funcionam, né, as pessoas de fora das unidades, menos ainda têm esse conhecimento de como que funciona. A gente sabe que falta um pouquinho dessa questão da informação, né, e até temos um pouco de medo, porque nós somos 3, né? Muita informação também, a gente não sabe se vai dar muita conta, mas vamos lá, a gente trabalha para que a gente consiga dar conta de tudo. Mas a gente ficou muito feliz com isso, né, com a possibilidade também... de poder implantar, na verdade, né, a lei, que vai para a votação depois, porque nos dará uma garantia melhor para que a gente possa pôr nossa energia nesse projeto, né? Para a gente, como eu falei antes, nós sonhamos alto, e a gente tem muitos projetos para poder implantar ainda no município, e a aprovação da lei vai nos dar um pouco mais de respaldo para que a gente possa correr atrás daquilo que a gente busca, né? Que é esse atendimento integral, que é esse olhar para o ser humano de forma total, né? Não é um pé, não é uma cabeça, não é um número, é um ser humano que tem diversas dificuldades e que passam muito mais, às vezes, pela conversa, a escuta ativa e empática, do que pela medicação para dormir, né? Então, a gente tem esse objetivo em comum de fazer com que esse serviço ele possa ser referência, inclusive, a gente sonha bem alto, tá, gente? A gente quer, inclusive, que ele seja referência, pelo menos, no mínimo da ANREC, no mínimo. Nosso sonho é maior que isso, mas, para começar, começamos baixo. Mas a ideia é que a gente tenha a partir da aprovação da lei, que a gente consiga galgar esses degraus que a gente está tentando buscar. Fico bem feliz, né? A gente ficou um pouco ansiosa praticamente o dia inteiro, porque a gente fica um pouco ansioso. A gente também fica ansioso, tá, gente? Não é porque a gente é terapeuta que a gente não fica ansioso, a gente também fica. A gente ficou ansioso aí uma boa parte do dia hoje, né? Mas, ainda assim, felizes por poder compartilhar também esse amor que a gente tem, né, por essas práticas, que a gente vê como são boas e como ajudam as pessoas que nós atendemos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu deixo os colegas à vontade para... Eu só queria agradecer ao vereador Márcio por ter
ido lá conversar com a gente, né? Gratidão. Gratidão a todos que estão aqui hoje, nos escutaram um pouquinho. Gostaria de convidá-los a ir lá visitar, principalmente no dia de grupo, né? Para vocês terem uma noção do que a gente está falando, tá? Para vocês entenderem como é que é. O vereador já foi lá, só que a gente não conseguiu colocar ele num grupo ainda. Mas, assim, ele vai, né? Uma hora dessa ele vai tirar um tempinho. E vocês também, para estarem lá conhecendo as pessoas que estão lá e as histórias, talvez, às vezes até parecidas com as nossas também. Muito obrigada. Só um adendo que eu esqueci, a gente marcou amanhã à tarde, a gente vai fazer uma visita técnica em Braço do Norte, eles têm o CESP lá, que é um núcleo parecido com o nosso, que já funciona há muito mais tempo que o nosso, né? Então, a gente combinou de ir lá fazer uma visita técnica e ver como é que lá funciona também, porque a gente quer implementar bem, né? Que seja um trabalho eficaz. E aí a gente convidou o vereador, a gente vai arrastar ele para lá, para o Braço do Norte, amanhã com a gente à tarde, para fazer essa visita, né? Porque a gente quer isso, a gente quer o melhor por o melhor. Deise quer falar uma coisa? Não, a Deise está tranquila, a Deise é tímida. Então, nós queríamos aqui, em nome de todos os vereadores e vereadoras, agradecer toda a explanação que foi passada aqui na Câmara. Agradecer ao vereador Márcio por ter trazido a Graziela, a Carla e a Deise. E nós aqui da casa nos colocamos à disposição também. Nós vamos suspender a sessão por até 5 minutos para nos despedir das nossas convidadas. Então, a sessão está suspensa por até 5 minutos. Reabertos os trabalhos. Passamos agora para o horário político. Com a palavra o vereador José Paulo Ferrarese. Declina. Com a palavra o vereador Jair Augusto Alexandre. Declina. Com a palavra o vereador Obadias Benones da Silva. Senhor presidente, muito boa tarde, com meus cumprimentos também aos nobres vereadores, membro da mesa, Roseli. Bom, nós tivemos uma viagem, fomos a Florianópolis, né? Nós, vereadores, já não é mais viagem, precisamos estar sempre ali, buscando informação, levando demandas, fazendo encaminhamentos. Hoje nós fomos provocados, como presidente da Comissão de Obras, na comissão especial da Casan, já foi encerrada, mas ficou algumas situações que a gente precisava buscar ainda algumas respostas, como foi a situação dos eliminadores de ar, uma lei de autoria do nosso presidente aqui, e marcamos, depois daquela nossa conversa que nós tivemos com o presidente, juntamente com o nosso prefeito Clésio, o presidente Edson, não me lembro bem o sobrenome dele agora, mas é o atual presidente, e nós conseguimos conversar com a equipe técnica da Casan na manhã desta terça-feira. Uma conversa muito produtiva, nosso presidente, juntamente com o vereador Márcio, levamos os laudos, levamos a nossa lei, para nós trocarmos uma ideia, para chegarmos a um consenso, um entendimento. O que nós queremos é uma resposta para a população. O que não dá é ficar sem resposta. Nós já ouvimos aqui, em uma das nossas reuniões da comissão, que tinha ar. E vídeos e mais vídeos da população dizendo que foi comprovado isso, eles entendem que tem ar. Então, nossos encaminhamentos, o nosso pedido vamos fazer laudos, a Casan precisa apresentar laudos técnicos por parte dela, para que a gente possa apresentar isso para a população. Não somente os nossos, o presidente levou estudos da SATIC, que foi feito um trabalho muito especial pela nossa faculdade aqui, SATIC, mas, enfim, a própria
Casan precisa, então, executar isso. E, vereador Paulo, nós ficamos surpresos com a atenção e com os encaminhamentos dados pela equipe técnica que nos atendeu. O diretor comercial Giovanni, nos atendeu super bem e nos deu alguns encaminhamentos. Senhor presidente, o senhor estava lá, e nós podemos aqui deixar até esses encaminhamentos. Vou passar o meu tempo para Vossa Excelência e depois vou pedir uma parte. Com certeza, presidente. Muito obrigado. Um dos encaminhamentos que foram colocados, vereador Jair, que é importante a gente falar isso aqui, é que eles vão fazer um teste com esses eliminadores de ar em vários pontos de Criciúma, em várias casas. A Casan vai vir instalar e vai fazer esse teste em vários pontos, inclusive, vereador Neto, em locais que sofrem com enchentes quando chove. Isso é um ponto porque um dos argumentos que eles colocam é que esses eliminadores contaminam a água. Contamina a água. E a empresa, os laudos que nós temos, diz o contrário. Então, que a Casan apresente, então, esses laudos, dizendo que, de fato, contamina. Vereador Salésio, por favor, a sua parte. Obrigado, vereador Obadias. Muito boa a nossa visita até a Casan, onde Vossa Excelência colocou muito bem, e não só os eliminadores de ar, mas também ele já tem um registro, um hidrômetro, do jeito que eles querem colocar, onde já vai eliminar os roubos, porque o aparelho já não tem mais esse metal ali, e também ele é um aparelho que ele elimina o ar que passa. Mas eu saí dali e o vereador Márcio estava comigo e passei na Assembleia e comentei com o deputado Júlio Garcia, no qual ele se empenhou, inclusive até, em de repente sair uma lei a nível de Estado nessa linha. Por que não? Porque é muito simples dizer não para Criciúma. Então, o nosso pedido, então, hoje na Assembleia Legislativa, também junto com o vereador Márcio, foi para que nós tenhamos, então, de repente, uma lei a nível estadual para acabar com essa tem ar, não tem ar. Então, nós vamos trabalhar nessa linha. Foi muito boa a colocação sua e nós estamos acompanhando de perto. Obrigado, vereador Salésio, muito bem lembrado sobre essa questão dos novos, eu vou citar esse termo, não é bem esse termo, mas a população conhece assim, o relógio, né, o famoso relógio, aquele que o hidrômetro, mas o relógio que todo mundo conhece. É um relógio moderno que está chegando no mercado agora, vereador Toninho, que ele elimina, que tem a função desse eliminador de ar. Ele elimina o ar. Então, eles vão fazer testes com o eliminador de ar, que está na nossa lei aqui, que foi aprovado nessa casa, e também o teste com esse novo hidrômetro, esse novo relógio, em alguns pontos aqui em Criciúma. Então, nós vamos ter dois laudos. O primeiro laudo do eliminador, que está na lei, e também desses relógios. Se der tudo certo, logo, logo, nós teremos esse problema resolvido aqui em Criciúma. Uma das situações também que nós levamos para lá, importante até, inclusive nós vamos fazer um requerimento para isso, trocamos uma ideia em relação ao atendimento, vereador Salésio. O atendimento que é feito, alguém trouxe isso aqui, foi o vereador Juarez, não sei se foi tu, o atendimento que é feito lá no shopping pela Casan. Levamos essa demanda lá também e trocamos uma ideia, sugerimos algumas situações para eles, para ter pelo menos 2 ou 3 pontos aqui em Criciúma. Então, na próxima semana, teremos algum requerimento também, provocando mais esse debate, para que Criciúma, que é uma cidade grande, uma cidade polo, tenha pelo menos 2 ou 3 atendimentos da Casan. Uma aqui na região da Próspera, outra, quem sabe, na região da Santa Luzia, enfim. Vamos provocar esse debate também. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Giovana Vito Mondardo. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente que nos acompanha virtualmente, hoje eu queria salientar que logo cedo eu participei da reunião do Conselho Municipal de Transporte, porque hoje a Cribus esteve lá para explicar algumas questões em especial sobre os métodos de cobrança do ônibus, né, que aqui é pauta já há muito tempo por vários vereadores, em especial quando a gente fala sobre a cobrança em dinheiro, temos até uma lei sobre isso do vereador Pastor Jair, mas eu queria levantar aqui a devolutiva que tivemos, né? O que a Cribus já nos manifestou, para nossa felicidade, é que estamos em fase final já de implementação da cobrança via Pix.
já no aplicativo e também já dentro dos terminais, isso vai acontecer. Segundo ele, a gente pediu data, prazo, ele disse que já era para estar implementado. Então, nós estamos acompanhando, imagino que nos próximos dias isso possa sair também dessas condições. E a gente discutiu muitas coisas, dentre elas, uma demanda que apresentei aqui através de requerimento, e estou aguardando a resposta da Cribus, que é descentralizar o carregamento dos cartões por toda a cidade. Visto que as pessoas precisam ou vir a pé aos terminais, ou pegar uma bicicleta, ou pior, aderiam ao uso de um aplicativo de mobilidade, um carro de aplicativo, para poder chegar até o centro para recarregar o seu cartão para usar o transporte coletivo. Então, isso vai na contramão de qualquer tipo de discussão sobre mobilidade urbana. Então, eu sugeri isso e apresentei junto ao Conselho também essa possibilidade, tendo em vista também, vereadores, que existe uma demanda do pagamento em dinheiro, que, segundo eles, fica em torno de 80 a 130 pagamentos em dinheiro em todos os terminais da cidade. No central é onde se concentra a maior parte, né, em torno de 80 pagamentos em dinheiro, ao longo do mês, uns 2.000 pagamentos em dinheiro. Ou seja, as pessoas ainda utilizam o pagamento em dinheiro, e eles, numa tentativa de que as pessoas utilizem somente o cartão, somente o aplicativo, que forcem as pessoas de alguma forma a isso, eu falei, olha, tudo bem, eu acho que é uma alternativa, uma tecnologia que a gente aderiu, que precisa ser pautada e que precisa ser efetivada, mas para isso nós precisamos falar, por exemplo, de cobertura de Wi-Fi na cidade. Porque quantas pessoas, às vezes, não chegam na porta do ônibus, na porta do terminal, putz, acabou meu crédito, como é que eu vou carregar? Não tem internet. Não carrega, paga em dinheiro. Então, esse tipo de coisa que acontece e que são ajustes, eu acho que são ajustes finos já. São ajustes finos. Ainda que a gente ainda discuta aumento de... Vereadora, a senhora dispõe do tempo do líder do governo, Antônio Manuel. Obrigada, vereador, porque ainda quero tratar sobre uma outra questão aqui, não fui muito direta, mas para também não esquecer de nada, né? Eu acho que é importante dizer que o transporte coletivo na cidade passa por diversos problemas, seja do número de horários, da frota, do pagamento ou não em dinheiro, mas é um problema que também pode ser ajustado de uma maneira muito prática. Quando apresentei isso, e também o Pedro Brunel, que estava presente também, usuário do transporte coletivo, manifestou o seguinte, Fabiola, que no aplicativo que se usa do transporte coletivo, a nota do aplicativo, que vai até 5, é 1. É um aplicativo muito difícil de usar, não é nem só o difícil, ele é um aplicativo que não se adequou às necessidades. Ou seja, um aplicativo ele não pode virar uma barreira para as pessoas utilizarem uma coisa tão simples como o transporte coletivo. Não pode virar uma adversidade, uma dificuldade para as pessoas. Aplicativo serve, tecnologia serve para facilitar a vida das pessoas, e não isso. Então, fiz esses apontamentos também e conseguimos, de alguma forma, sensibilizá-los nesse aspecto. Existe também uma discussão que eu acho que é onde a gente adentra numa facilitação maior, que é o pagamento por aproximação, nas catracas e também dentro dos ônibus. E aí, o que eles falaram? Que é uma tecnologia muito cara, mas que eles estão novamente cotando outras empresas que ofertam essa tecnologia para saber se vai ser possível adequar. Mas eu quero me ater a uma outra condição. O rotativo da nossa cidade foi implementado, inclusive, com a justificativa para todos nós de subsidiar uma parte do transporte coletivo. E lá também discutimos subsídio. Cidades da região toda, Florianópolis já está discutindo agora implementar tarifa zero no transporte coletivo. Quando é que nós vamos sentar e discutir isso com seriedade? Então, eu fiquei apreensiva porque nós estamos falando de um aplicativo que vira um problema para o usuário, falando de pagamento em dinheiro para aqueles que ainda querem fazer, que é um problema para a empresa, ou que eles acham uma coisa muito ruim, muito difícil, porque as pessoas não aderem ao cartão ou ao aplicativo. Mas é preciso entender que nem todo mundo vai se adaptar às tecnologias, e se a tecnologia vira uma barreira, menos ainda. Então, nessas condições, é preciso buscar
e farei isso ao longo dessa semana, como venho fazendo algumas semanas, e já li todo o contrato do rotativo, todo o contrato e o edital do transporte coletivo. Também apresentei nessa reunião a possibilidade do subsídio para a liberação dos estudantes, dos candidatos ao Enem no próximo domingo, mais uma vez, onde o Executivo disse que o único jeito de fazer era a Cribus que tinha que dar conta de resolver. Mas outras cidades já se adaptaram a isso. Não, dá para fazer, nós podemos abrir um cadastro. Vão ser 20, 30, 50 estudantes que vão fazer a prova no domingo, faz um cadastro, aqueles que se interessam, quanto que custa, o município subsidia isso. Então, existem maneiras de adequar o serviço no transporte coletivo, práticas, objetivas, que não tem burocracia e que acho que a tecnologia não pode vir a se tornar uma burocracia excludente para as pessoas. Então, trazendo essa discussão que foi travada hoje cedo no Conselho Municipal de Transporte, junto aos outros membros também. Obrigada. Com a palavra, vereador Zairo José Casagrande. Declina questão de ordem cedida ao vereador Zairo José Casagrande. Senhor presidente, eu vou ter que me ausentar, peço sua licença pelo artigo 99. Atendido de plano, vereador. Com a palavra, vereador Manuel Rosengue da Silva. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, público presente e que nos assiste pelas redes sociais, muito boa tarde. Ontem foi dia 6 de novembro, mas eu tinha um assunto importante ontem, não deu para abordar isso. Dia 6 de novembro é o Dia Municipal de Prevenção ao Uso de Álcool. Prevenção, não proibição. Tem muita gente que está pensando que a gente está trazendo leis aqui para proibir o uso de álcool. Não, é prevenção. Um estudo constata que 6 em cada 10 estudantes haviam experimentado bebidas alcoólicas na pandemia, na pré-pandemia. E aqui eu destaco aqui alguns números importantes até para refletirmos sobre que tipo de base econômica a gente quer para o nosso município. O percentual de escolares entre 13 e 17 anos que já experimentaram bebidas alcoólicas é de 63,3%. Mais de um terço dos escolares nessa faixa etária, 34,6%, havia experimentado ao menos uma dose antes dos 14 anos. Dos escolares que experimentaram bebidas alcoólicas, 47% revelaram ter tido episódios de embriaguez. 47%. A principal forma de obtenção de bebidas alcoólicas foi uma festa, 29,2%, compra em supermercado, 27%, cerca de 22,6% dos escolares haviam experimentado cigarro e para 11,1% a experimentação ocorreu antes dos 14 anos. 28% haviam bebido pelo menos uma dose nos últimos 30 dias antes da pesquisa. 13% dos estudantes haviam experimentado algum tipo de droga ilícita, como maconha, cocaína, crack e êxtase. Estamos tratando aqui de um dos genes que está aí no DNA dos nossos problemas sociais. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Antônio Manuel. Cedeu o tempo, desculpa aí. Tá. Com a palavra, vereador Neto Ujânio. Boa tarde, senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa, público aqui presente. Presidente, estou passando hoje para fazer um agradecimento lá do distrito de Rio Mãe, né? Um requerimento que eu fiz na última semana, não, foi no mês de outubro, das ruas em torno à paróquia Santo Agostinho. Então, hoje pela manhã teve início lá as obras, e passando aqui para agradecer ao intendente do distrito de Rio Mãe, né?
juntamente ao prefeito Clésio Salvador e também com o secretário de Obras Tita. No último domingo, a gente esteve presente lá, tivemos uma reunião na CAEP e ficou acordado que hoje daria início às obras e foi dado início. E no próximo domingo já tem lá na comunidade o Círculo de Jericó, vereador Paulo Ferrarez. E só passando para agradecer mesmo ao Poder Executivo e ao prefeito Clésio Salvador. Obrigado. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Declina. Com a palavra, a vereador Nicola Martins. Declina. Com a palavra, a vereadora Roseli Maria de Luca Pisolo. Declina. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus. Declina. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Antes, porém, solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosen. Presidente, essa questão de ordem é para solicitar mais uma vez o adiamento da votação aí da moção 48 para, não na próxima semana, na outra. Eu não estarei na próxima semana. Uhum. Não, então é dia 20. Isso. Tá bom? O pedido de adiamento da moção 48 para o dia 20 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o pedido está em votação. Obrigado. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A moção foi adiada para o dia 20. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das matérias. Grande expediente. Indicação número 514/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Substituição da tampa de boca de lobo localizado na rua do Ilho Zomer Matei, de frente ao número 100, bairro Mina Brasil. Indicação 515/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Instalação de placa denominativa de rua do Ilho Zomer Matei, localizado no bairro Mina Brasil. Requerimento 689/2023, autor Manuel Rosen da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal perguntando o que segue. Primeiro, quando serão realizados os seguintes serviços no loteamento Bolan, bairro Verdinho? Limpeza e recuperação das bocas de lobo nas várias ruas, imagem anexo, recuperação da camada asfáltica e colocação de meio-fio em toda a sua extensão e demais ruas no referido loteamento. Roçada, limpeza dos entulhos e colocação de um abrigo na parada de ônibus localizado na rua número 1153, imagem anexo. Notificação dos imóveis localizados em toda a extensão da rua 1153 que sejam em desconformidade com o que dispõem as leis municipais número 6.822/2023, número 6.860/2017, número 404/2021, no que tange a limpeza, conservação e adequação, construção do passeio público e cercamento. D1. Caso o proprietário ignore a possibilidade de a Prefeitura realizar as intervenções necessárias conforme leis municipais número 7.238/2018 e número 8.123/2022, imagem anexo. Segundo, em caso de resposta negativa, quais os motivos para tal? Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Manuel Rosen da Silva. Presidente, realmente os bairros mais distantes, muitos nem tão distantes assim, exemplo do bairro Operária Nova, né? A falta de atenção e de serviços, alguns serviços públicos, não fosse a situação, estaria aí desta que veremos agora. Até gostaria que rodasse o vídeo, mostrando a situação lá no loteamento Bolan.
Preste bem atenção ali naquela estrada tomada pelo mato. Tem uma faixa só para... O asfalto, onde está liberado, está também destruído. Olhem bem que dá para ver que realmente a estrada está precisando de uma atençãozinha ali do meu amigo Tita. Olha só a situação. Olha o asfalto ali, ó, uma parte da rua. As bocas de lobo estão assim também, ó. Dá para ver alguma? Não, né? Difícil. É complicado, né, gente? Mas tem coisa pior pela frente ainda. Tem coisa pior ali. Isso é lá no loteamento Bolan, no bairro Verdim. Agora, vamos ver ali olha a parada de ônibus, onde é que ela está? Tem condição de tomar ônibus ali, gente? Nem um abrigo, mas tem muito mato. Aqui a situação da sinalização, a placa não dá para ver, e é de acesso a uma estrada bem movimentada. E quem vem pela estrada, pela SC, ao entrar no bairro, tem que dar de cara com um poste de sinalização bem no meio da rua. É isso. Eu acho que é importante, né, uma equipe que possa estar dando uma olhadinha nesses bairros mais distantes que, apesar de muito solicitarem via 156 e tal, mas, segundo eles, não são atendidos. Então, gostaríamos dessa atenção aí, lá no loteamento Bolan, no bairro Verdim. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereador querendo discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Pedir para que a secretária leia um ofício da Câmara Municipal de Içara. Ofício circular número 7/2023, Içara, 6 de novembro de 2023. A Câmara de Vereadores da REC, Associação dos Municípios da Região Carbonífera. Assunto: convite para a participação da missa no santuário. Prezado senhor presidente, a Câmara Municipal de Içara tem a satisfação de dirigir-se à presença de Vossa Excelência a fim de convidá-los para participar da missa em honra a Santa Catarina de Alexandria, missa pelos poderes executivo, legislativo e judiciário da Diocese de Criciúma, que se realizará no dia 8 de novembro, às 15 horas, no 4º Cerco de Jericó do Santuário do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus. Cordialmente, vereador Max Luz, presidente. Max Luiz. Ok, secretário. Continua. Requerimento número 690/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. A. Quantos encaminhamentos de pacientes para a realização de biópsias são realizadas por mês no município? B. Qual o passo a passo que o paciente deve fazer para a realização da mesma? C. Quanto tempo leva para o atendimento deste paciente? O requerimento está em discussão. Não havendo vereador querer discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 691/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. A.
Quantas vagas de estacionamento rotativo para pessoas com deficiências PCD possui em Criciúma? B. Existe um estudo / planejamento para ampliação dessas vagas, tendo em vista que muitas pessoas estão tendo que utilizar vagas convencionais e sendo prejudicadas por conta da falta de vagas para esse público? Requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana Vitor Mondar. Boa tarde, vereadores, novamente. O requerimento é autoexplicativo, né? A gente recebeu essa demanda em decorrência das poucas vagas ofertadas para as pessoas com deficiência, mas também dessa questão de que se você fica mais de 2 horas, você é notificado e tudo mais, mas as pessoas preferem, às vezes, pagar multa do que ir tirar o carro. Porque a ideia é que as 2 horas sejam a limitação para poder fazer, de fato, esse rodízio, né, com essa expectativa das pessoas poderem utilizar as vagas do município, as vagas do estacionamento rotativo. E para as pessoas com deficiência, o que tem acontecido é que essas vagas estão sendo ocupadas geralmente o dia inteiro, ou até mesmo sem possibilidade de estacionar, e elas acabam estacionando nas vagas convencionais, ou seja, violação dos direitos das pessoas com deficiência. Então, eu estou fazendo esse requerimento para entender se existe uma estratégia, seja ela para aumentar o número de vagas, mas para entender também como é que funciona esse processo em especial para os idosos, para as pessoas com deficiência, porque acaba entrando também depois nas mesmas condições de direitos. Obrigada. Requerimento continua em discussão. Não havendo vereador queira discutir, requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 516/2023, autor Manuel Roseng da Silva. Recuperação do leito lajotado na rua Gregório de Matos, localizado no bairro Universitário. Requerimento 692/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando o extrato bancário da conta número 19073/X, referente ao programa Rede Cegonha. Segundo informações tratadas no ofício número 473/2023, SMS, que se envie os comprovantes detalhados dos custos com a atenção básica, com datas e horários de movimentação e que se explique as ações e investimentos feitos em relação ao programa Rede Cegonha, com suas respectivas datas. Requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana Vitor Mondardo. Boa tarde, vereadores, novamente. Eu queria só retificar, vereadores, porque esse requerimento está assinado em meu nome e do vereador Paulo Ferrarese, e ali para nós aparece só no meu nome. Aparece para vocês? Perfeito. Só para corrigir mesmo, a gente fez esse requerimento entendendo algumas dificuldades. Vamos começar pelo começo, vamos dizer assim, né? Por onde a gente deve começar. A Rede Cegonha é esse projeto que tem a responsabilidade, um programa grande, conhecido, antigo. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu ouvi falar sobre o direito das mulheres foi falando sobre a Rede Cegonha, porque na saúde pública a gente trata muito isso como uma grande estratégia para garantir o acolhimento, o acesso, a garantia de direitos das mães e das crianças. Então, numa estratégia ampla do ponto de vista de gerar, do ponto de vista do puerpério, do ponto de vista da gestação, enfim, o acolhimento para as mulheres em vulnerabilidade social, com os kits, enfim, um programa grande que não trata só de unidade básica de saúde e que não trata também somente de hospitais de materno-infantil, por exemplo, de maternidades, etc. Mas vamos lá. Quando a gente questionou o município sobre a Rede Cegonha, nos foi repassado que foram utilizados R$650 mil, enviaram para a gente um ofício para a Comissão de Saúde, respondendo que os R$650 mil foram utilizados para pagamento da folha da atenção primária em saúde, através de isso foi possibilitado por um decreto que poderia ser utilizado para outro programa que não a Rede Cegonha. Se até 2018 esse dinheiro não tinha sido mexido, poderia utilizar para outra coisa. Então, a gente quer saber
qual é a iniciativa, qual é o programa amplo que discute a Rede Cegonha ou coisas anexas a isso, né, estratégias de saúde anexas a isso, mas também entender, porque a conta que veio, que segundo a Secretaria de Saúde foi vinculada para sair esse dinheiro da Rede Cegonha, é uma conta que, quando eu consultei o Ministério da Saúde, essa conta não existe. Porque quando você acessa os recursos, isso é tudo portável à transparência também, tá? Quando você acessa os recursos das contas da saúde, vai ter lá a conta que vem dinheiro federal, a conta que vem dinheiro estadual, vai ter lá a conta que vem específico para um programa, vai ter as contas remanescentes, né, que são aquelas que existiam e que estão ali, mas que elas precisam ter saída, então ela precisa estar zerada, né, essas remanescentes, e as contas atuais, né, que são em torno de 3 ou 4. Essa conta que foi respondida no ofício que eu cito, que a gente cita no requerimento, ela não existe. É uma conta que eu não sei se foi um erro na hora de escrever, sinceramente, eu não sei o que aconteceu, mas é uma conta que até agora não tem explicação. Então, por isso que a gente está querendo entender. O extrato de saída desse dinheiro, dessa conta, para onde foi, com comprovantes de pagamento da atenção primária, que não tem problema, se a gente entende que é uma estratégia que está sendo acolhida e amparada por um outro âmbito, porque não pode um dinheiro vir para um programa e simplesmente porque ele ficou parado até 2018, agora pode ser usado para pagar a folha. Isso é um absurdo, né? Então, ou tem que criar uma estratégia para garantir esse programa, ou foi utilizado um outro recurso para isso, nós queremos entender, porque, segundo o secretário, na Comissão de Saúde, foi feito estratégias para a Rede Cegonha. Então, nós estamos tentando entender isso um pouco mais aprofundadamente, mas principalmente focado nessa conta que, segundo o Ministério da Saúde, não existe. Obrigada. Vereadora, informado pela assessoria da mesa, o requerimento não foi assinado pelo vereador Paulo. Caso a senhora concorde, o vereador concorde, peço uma questão de ordem e a gente inclui. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Eu vou pedir licença para me retirar da sessão. Quem vai conduzir os trabalhos é o meu vice-presidente, por estarei indo representar essa casa na SIC, no prêmio Criciúma Faz Bem. Requerimento número 693/2023, autor José Paulo Ferrarese. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há projetos em andamento para melhorar e ampliar o atendimento da AMA, Associação de Pais e Amigos dos Autistas, especialmente para as crianças na fila de espera. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Paulo Ferrarese. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, também a todos que nos assistem pelas redes sociais. Nossos cumprimentos. Vereadores, trago esse requerimento, acredito que a maioria dos senhores conhece a AMA, onde que ela se estabelece, o programa que ela atende crianças, jovens com autismo. Eu estive lá visitando, sempre fui procurado para fazer uma visita, e eu fui lá essa semana e fiquei surpreendido com o número de crianças que estão na fila de espera desde 2019, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Mais de 200 crianças e jovens na fila de espera, mais de 200 crianças. Mais de 200 alunos. Para onde vão? E são nas suas casas. Vocês sabem que o quanto que é difícil um pai e a mãe ter um filho com problema de autismo. O que é que ele tem, né, o pai e a mãe precisam trabalhar, e aonde fica essa criança? Claro que essas crianças não vão todos os dias para a AMA, mas o comportamento,
aprendizado, tantas coisas que a AMA oferece, e parabenizar a direção da AMA, todos os funcionários, pelo trabalho que faz. Então, esse é o pedido que eu faço ao prefeito. Prefeito, tens algum projeto para ampliar a AMA, oferecer um espaço para mais alunos, dobrar o atendimento, ou o prefeito tem um projeto, Toninho, para, através do próprio município, fazer uma escola para atender essas crianças, esses jovens? Por que será que vamos continuar na fila de espera? Tem, como diz, ela nem contou, ela acredita que tem bem mais de 200. Eu acredito, olha, pelo calhamaço de fichas que tem lá, ultrapassa bem 200 alunos aguardando na fila de espera lá na AMA. E sabe quanto que o município oferece, vereadores, por mês para a AMA? R$15 mil de convênio para atender essas 253 crianças que atende hoje. R$15 mil eu fiz a conta, dá 50, dividindo por 253, dá R$59 por criança, por aluno, pago pelo município para a AMA. Então, eu acho muito pouco, Toninho. Eu até percebi que o prefeito está um pouquinho mais consciente sobre a valorização do trabalho da AMA, do trabalho de algumas entidades que fazem trabalho com as crianças com autismo. Lembra na reunião de ontem que ele citou, foge a minha memória o nome da entidade, que faz um trabalho bacana com aquelas crianças que têm autismo, que são super inteligentes. Quem sabe quantas crianças lá na AMA nós podemos fazer esse tratamento, esse aproveitamento, né, dando oportunidade. E não é só dar oportunidade para a criança, oportunidade, vereador Márcio, presidente, para o pai e a mãe também. Porque uma família que tem, falei e vou repetir, uma família que tem um pai, uma criança, um filho com autismo, a gente sabe o quanto sofre, o quanto passa. Então, por isso, esse requerimento, senhor presidente, encaminho aos vereadores e peço a aprovação. Encaminhamos o prefeito e acreditamos que possa vir algo aí que possa beneficiar essas crianças, esses alunos com autismo. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Se favorável, permaneça como estão, se contrário, se manifeste. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras para que façam a confirmação do quórum. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Presidente, colegas, já está disponível, inclusive, para assinatura como apoiamento no Legisoft, no sistema interno da Câmara, o requerimento que eu e o vereador Miri fizemos para no dia 30 de novembro realizarmos uma audiência pública lá no bairro da Juventude com o pessoal do Grande Pinheirinho para debater a situação deles, que foi um dos encaminhamentos que nós tivemos a partir daquela tribuna livre que fizemos aqui. Dia 30 de novembro, uma quinta-feira, 19h, no bairro da Juventude. Então, os vereadores que puderem assinar como apoiamento, é bom para fortalecer o requerimento. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE 127/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Autoriza o chefe do Poder Executivo a permitir o uso de espaço público pela Associação Feminina de Assistência Social, de Criciúma, FASC, e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Neto.
Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei de número PE 132/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo a receber, por meio de doação, kits de aparelhos de glicemia destinado à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Saúde. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação é encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei PL 90/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, que institui o programa de orientação, apoio e atendimento aos familiares e cuidadores dos portadores de doenças de Alzheimer. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a todas as comissões. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Com a palavra o autor do projeto, o vereador Manuel Rosengue. Presidente, a instituição de um programa de orientação, apoio e atendimento aos familiares e cuidadores dos portadores da doença de Alzheimer, como este que estamos propondo, é de extrema importância para fornecer informações, recursos e suporte emocional necessários para lidar com os desafios da doença através do fornecimento de informações, treinamento e suporte emocional para os familiares e cuidadores lidarem com os desafios da doença. Garantir atendimento clínico, acompanhamentos psicológicos, psiquiátrico e neurológico especializados e periódicos aos familiares e cuidadores desses pacientes nas unidades básicas de saúde e na rede hospitalar, que presta atendimento aos pacientes com Alzheimer pelo Sistema Único de Saúde. Também facilitar a obtenção de medicamentos pelos portadores e familiares e cuidadores por meio da rede municipal de saúde. Criar um banco de dados para o cadastramento e controle dos pacientes portadores da doença do Alzheimer do município, a fim de diagnosticar os casos que existem e futuros, existentes e futuros, para o efetivo controle e acompanhamento da doença. Lembrando que garantir acesso também ao tratamento e diagnóstico precoce melhora a qualidade de vida do paciente e alivia o fardo da família. Oferecer recursos, informações e apoio psicológico às famílias, ajudando-as a compreender a doença, lidar com o estresse emocional e encontrar formas de cuidar de seus entes queridos, é um outro benefício enorme. Incluir a disponibilidade de cuidadores, centros-dia ou cuidados em casas subsidiadas, permitem que elas tenham tempo para descanso e cuidem de outras responsabilidades. Também fornecer treinamento para cuidadores familiares, capacitando-os a prestar um cuidado mais eficaz e seguro aos pacientes com Alzheimer, deixa a função mais leve, menos conflituosa e estressante. Acesso a benefícios sociais e financeiros por meio de políticas públicas para famílias que cuidam de pessoas com Alzheimer, ajudando a mitigar os impactos econômicos da doença, é outra grande necessidade. Outra área importante a ser contemplada na política pública é o acesso a profissionais do direito, né, no sentido de promover a defesa dos direitos das famílias e pacientes. Até gostaria que fosse exibido um videozinho
no depoimento de um familiar que conviveu com um ente com o mal de Alzheimer. Cuidar de um doente com Alzheimer, de um familiar com Alzheimer, traz muitas dificuldades. Dentre elas, se adaptar ao comportamento do familiar, tem que tratar de questões de saúde, financeiras, questões jurídicas, porque o doente ele vai ter que ser interditado, vai chegar um momento que ele vai precisar de interdição, né, que alguém vai ter que se responsabilizar pelas finanças, pelo INSS, por plano de saúde, envolve a mudança de cotidiano na família, e isso pode trazer também consequências sociais, né, na família. E, então, é muito importante a família estar bem preparada no cuidado com o doente do Alzheimer. Portanto, fornecer um sistema de suporte abrangente que aborde não apenas as necessidades médicas, mas também as necessidades emocionais, financeiras e práticas que surgem ao lidar com essa condição, é o maior objetivo deste projeto, que espero seja aprovado por todos. Obrigado, presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Ainda não. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, os projetos de lei PL 91/2023, de autoria deste vereador Márcio Darós da Luz, que institui a política municipal de práticas integrativas e complementares na saúde, no PIX, no âmbito do município de Criciúma e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Eu vou discutir. Era para eu falar, mas ele falou. Gente, a redação está pela Comissão de Educação e a Comissão de Saúde aprovou. Eu disse, opa, mas é a redação apenas aqui. Gente, eu acho que não precisa eu estar defendendo esse projeto, de tanto que as meninas explanaram aqui e passaram para a gente a importância, mas eu venho pedindo o voto de cada um, colegas vereadores, que a gente aprove esse projeto, porque isso acaba dando uma segurança maior para todo o trabalho que elas fazem, a dedicação que estão fazendo lá, e até para a gente poder estar divulgando e aumentando as condições de trabalho para elas. Então, eu peço o apoio e o voto de cada vereador. Presidente não vota, hoje o presidente não votou nenhuma vez, mas se eu votasse nesse projeto, com certeza eu votaria a favor. Então, muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Opa. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade.
Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores e senhoras vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 13 de novembro, segunda-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos.